Apesar de críticas que foram feitas aos institutos de pesquisa, a Globo pagou ao IPEC por um novo levantamento e os números foram divulgados há pouco. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 51% de intenções de voto no segundo turno e o presidente Jair Bolsonaro 43%. A margem de erro, afirma o IPEC, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 4%, 2% não sabem. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 5 e 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 02736/2022. E só antes de te passar, Augusto, chega agora a confirmação aqui de que foram atingidas as 27 assinaturas necessárias no Senado para a instalação da CPI dos institutos de pesquisa. Falamos bastante desse tema ontem. O senador Marcos Duval é quem apresentou o pedido e agora chega a informação de que já são 27 as assinaturas para a criação dessa comissão parlamentar de inquérito, que é justamente o número mínimo exigido. Augusto. Perfeito. Devem ser investigados os gerentes das lojinhas de porcentagem e devem ser ignorados. Essa pesquisa não merece comentário. É mais uma mentira. É mais uma mentira. Erraram em todas. Eles erraram as pesquisas em 21 dos 27 estados, incluindo aí o Distrito Federal, né, Zé? Exatamente. Em todos eles erraram. Né? Eles dizem que acertaram o índice do Lula. Mentira. Eles colocaram o Lula como a um passo da eleição no primeiro turno e não se deu. Bom, aliás, as pesquisas só erraram contra candidatos ligados ao Bolsonaro e contra o próprio Bolsonaro. Não erraram nenhuma em desfavor do Lula e dos lulistas. Portanto, a gente não merece agredir os espectadores com esses números aí, porque nenhum deles merece confiança. Também o TSE só decide contra o Bolsonaro ou seus aliados. Todas as decisões. Esse Janones pode, tá? Agora, não pode dizer que o Lula tem paixão por ditadores. Ele tem admiração pelos piores ditadores da história. O Lula, por exemplo, numa reunião lá da entidade que congrega os países da África, ele, ao começar a discursar, olhou com aquele olhar de admiração, né, de carinho, para o Muammar Gaddafi, que era um assassino, este sim, né, genocida, patológico. E começou o discurso assim: meu amigo, meu irmão, meu líder. Portanto, apoiava o que fazia o Gaddafi, como apoia o que fazem ou fizeram os Castro em Cuba, que faz agora o sucessor dos irmãos, como apoia o Ortega, como apoia tudo que faz o Maduro, como apoia tudo que faz o que ocorre na Argentina, feito pelo governo. Porque o Lula só não faz isso no Brasil porque o Brasil não deixa. Como não deixará o Senado não permitirá que faça o TSE e o Supremo também. Não permitirá que façam. Aliás, então é o seguinte, o Lula gosta tanto do Ortega que na Espanha, dando uma entrevista a 2 jornalistas, ele, sem que o tema tivesse sido colocado na mesa pelas jornalistas, disse que não entendia porque o Ortega, que prendeu todos os que tentaram enfrentá-lo como candidato, não entendeu porque o Ortega era criticado por estar no poder há 16 anos, já que a Angela Merkel também tinha ficado 16. Ele não vê a diferença entre uma democrata eleita na Alemanha e o Ortega por desconhecer o que é parlamentarismo, por ser mentiroso, oportunista e por gostar do Ortega.
Por que ele não protesta contra o que ocorre lá? Por que ele não diz que em Cuba há uma ditadura? Aliás, o que eu sugiro nos debates que agora ele terá, né, de enfrentar com o Bolsonaro, eu sugiro que o Bolsonaro pergunte a ele se ele acha que existe uma democracia ou uma ditadura em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. É isso que ele precisa esclarecer. Agora, se eu apoio um governante, se eu trato como amigo, um governante assassino e que persegue padres, bispos, eu estou apoiando essa perseguição e gostaria de repeti-la assim aqui. O que é que há de mentira nisso aí? Não se pode chamar o Lula de ladrão, mas é possível chamar o Bolsonaro de genocida, como lembrou o Zé? Então vamos deixar de brincadeira. O Lula tolera a democracia porque não teve e não terá jamais força para transformá-la numa tirania como ele gosta, né, de ver nos outros países.